Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, né? E essa é a primeira aula da quarta fase aí dos nossos projetos, né? E eu vou aproveitar esse momento aí, que é a primeira aula, né, da fase 4, e vou explicar para vocês o que vocês deverão me entregar, tá? Bom, ao longo do semestre, né, gente, eu venho cobrando de vocês aí o trabalho fragmentado, tá? Então, no início, eu solicitei que vocês me enviassem um trabalho, os grupos, né, o tema que você queria trabalhar e um resumo, né? Vocês fizeram, deu tudo certo. Depois eu pedi para vocês, aliás, no primeiro tema também eu pedi aí um detalhe do processo que você, na primeira fase eu pedi um detalhe do processo que vocês iriam atuar, né, nesse contexto aí de instrumentação, tá? Depois, né, gente, eu pedi para vocês, né, fazerem aí um estudo de caso em cima de algum processo, em cima de alguma máquina, né, que fosse da escolha de vocês, ou alguma melhoria, algum equipamento ou processo. Eu pedi para vocês listarem para mim todos os sensores e instrumentos que compõem esse processo ou máquina. Vocês fizeram, detalharam, colocaram as características corretas e assim caminhou, né? Na fase 3, eu pedi para vocês fazerem a aplicação, né, de todos esses instrumentos em cima do processo industrial que vocês escolheram lá desde o início do processo. Vocês fizeram, deu tudo certo, ok, tá? Aliás, eu vou fazer a correção, né? Mas eu acredito que tenha dado tudo certo, tá? Bom, agora na fase 4, gente, o que dá a entender? A gente já tem aí um volume grande, né? Mas bem grande aí de material, né? Vocês fizeram diversas pesquisas, vocês já montaram, né, partes desse relatório final, né, que vai ser essa quarta fase. Então é o seguinte, vocês já têm todo o material necessário para transformar, ou seja, agora é o momento que vocês vão ter que fazer a compilação de todo esse material para um formato de artigo científico, tá? Então eu deixei disponível para vocês aí no Liga Online, né? Essa máscara aqui, tá? Como vocês podem observar, tá vendo? Ó, tem uma máscara aqui. E essa máscara contempla o modelo completo para vocês montarem um artigo para mim, o artigo final, para encerrar o semestre, tá? Então esse artigo deve ser contemplado de uma capa, né? Com o tema que vocês escolheram aí, o nome dos integrantes, o RA, tá? Um sumário, a introdução que você já tem isso aí pronto, então não é algo que vocês vão criar, você já tem a introdução, né, o resumo, tudo pronto. O desenvolvimento que vocês fizeram seria a fase 2 e 3, então agora é o momento que vocês vão ter que compilar isso aqui dentro desse artigo. Nessa parte aí do desenvolvimento, gente, aproveita os feedbacks que eu venho dado no Liga Online, venho passado para vocês também ao longo desse mês, né? Para poder fazer uma edição final, né? Ou seja, uma versão final. Porque tem alguns trabalhos que vão precisar de uma correçãozinha aqui, outra correçãozinha ali e assim por diante. Mas vocês vão ter que jogar esse trabalho aqui, né? Nessa parte de desenvolvimento. Aqui tem todas as instruções. E eu quero uma conclusão, tá? Então, vocês, praticamente a fase 4 vai ser vocês compilar todo esse material, ou seja, transformar todo esse material pesquisado em um artigo científico completo, tá? E nesse artigo científico, todo artigo científico precisa ter um começo, meio e fim, né? E o fim é a conclusão. O que seria a conclusão? Seria basicamente um grande resumo e os resultados, né, da sua pesquisa, certo? Você deve retomar o assunto principal, apresentar os resultados e considerações finais do trabalho e as respostas para o problema apresentado na introdução do artigo. Então, a conclusão aqui, gente, vocês vão fazer um resumo de tudo que vocês fizeram, né, e apresentar todos os resultados, né? Ou seja, é um resumo, é uma folha, vamos dizer assim, uma folha do máximo aí, vocês vão apresentar o resultado final do trabalho, tá? Depois da conclusão, tem a parte de referências, porque isso aqui é muito importante, né, que seria
aonde vocês fizeram a pesquisa para o trabalho aí de vocês, tá? Então é muito importante que vocês coloquem as referências bibliográficas aí, ou seja, relatar tudo que vocês pesquisaram, né? De sites, livros e assim por diante. Deixar tudo referenciado aqui para mim, tá bom? Depois que vocês fizeram a compilação desse artigo, é só me entregar e encerrou o trabalho, tá, gente? Então, agora é o momento que nós temos que transformar todo o conteúdo pesquisado em um artigo final, né? Então, esse um mês que nós temos para trabalhar aí é um mês que eu vou deixar para vocês transformar tudo isso em um artigo final, tá? É isso aí, né? Em relação ao projeto, é isso aí, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, por favor, vocês podem entrar em contato, tá bom? Agora vamos à matéria dessa semana, tá? Dando continuidade, né? Com o conteúdo aí da disciplina, tá bom? Hoje nós vamos comentar um pouquinho, gente, sobre sensores fotoelétricos. Um sensor muito utilizado aí na indústria, com diversas aplicações, tá? Desde aplicações mais simples até mais complexas. E é um sensor muito bom, funciona muito bem. E ele tem um princípio de funcionamento bem interessante, que eu vou explicar para vocês a seguir, tá? Então, primeira coisa, gente, o que é um sensor fotoelétrico e por que ele é tão importante dentro do contexto industrial? O sensor fotoelétrico, ele utiliza de uma eletrônica dentro dele, né, que trabalha com fotoemissores e fotodetectores, tá? Então tem fotoemissores e fotodetectores, que esses componentes eletrônicos, eles trabalham com feixes de luz, e esse feixe de luz é utilizado para poder detectar a presença de um objeto, tá? Então a ideia de um sensor fotoelétrico, nada mais nada menos, é emitir uma luz e essa luz ela vai ter um determinado retorno, né? E em cima desse retorno ele vai saber se esse objeto está próximo, aliás, se ele detectou ou não o objeto, tá? Dependendo aí da configuração do sensor. Temos aqui um exemplo genérico, né, da construção desse sensor. Então, o que ele vai fazer? Nós temos aqui um fotoemissor, que é um componente eletrônico que vai disparar uma luz num feixe, tá? Um feixe de luz, na verdade, numa frequência infravermelha. Então, a gente não consegue enxergar, é uma frequência fora do nosso campo de visão, tá? Então, ele vai disparar esse feixe de luz, né, como essa frequência que eu e você não conseguimos detectar, ou seja, nós não temos capacidade para poder visualizar esse feixe de luz, né? E esse feixe de luz ele vai se propagar pelo ar e ele vai, e quando tiver um objeto, né, ou seja, enquanto esse sensor detectar um objeto, então se um objeto parar na frente desse sensor, esse feixe de luz ele vai colidir com esse objeto e vai refletir de volta para o sensor fotoelétrico, né? E lá no sensor fotoelétrico nós temos, né, do outro lado um fotodetector, né? Talvez um fototransistor, enfim. Nós temos aí um componente fotodetector que ele vai receber, ou seja, o feixe de luz ele vai ser disparado e quando ele encontra o objeto, essa luz vai ser refletida e esse fotodetector vai captar esse feixe de luz, né? E vai informar, ou seja, vai ter todo um circuito ali que vai processar esse sinal e vai mandar a informação para o PLC, olha, detectei um objeto, né? Esse tipo de sensor, gente, é muito interessante, por quê? Tá? Parece que ele funciona mais ou menos como um sensor capacitivo. Sim, ele funciona parecido, né, com um sensor capacitivo. Só que ele tem uma grande vantagem, né? Esse tipo de sensor, pelo fato dele trabalhar com emissão de luz, ele consegue, vamos dizer assim, ele consegue trabalhar com uma distância maior em relação aos sensores capacitivos, né? E a detecção dele é sempre linear, tá? Quando a gente olha para um sensor capacitivo, ele detecta objetos de forma linear, ou seja, na frente dele, mas dependendo da sensibilidade que você ajustar o sensor capacitivo, pode ser que esse sensor detecte objetos fora da região linear, ou seja, no lado, para cima, enfim, um pouco. E como vamos dizer assim, ele tem um campo maior de detecção, tá? E esse campo de detecção ele tem que ser muito próximo, tá? O sensor capacitivo tem que estar bem próximo
para poder ter uma detecção legal, né? A distância sensora dele não é tão ampla igual do fotoelétrico. O fotoelétrico, gente, ele tem a vantagem porque é linear, então ele emite um feixe de luz e ele só tem tipo uma referência. Então o feixe de luz é linear, então ele está disparando o feixe de luz numa direção. Quando a peça passa e interrompe esse feixe de luz, esse sinal é refletido novamente para o sensor e o sensor faz a detecção da peça. Tá? No capacitivo não, no capacitivo pode ser que quando a peça chegue próximo do sensor ele já detecte. Tá? Por quê? Porque o sensor capacitivo ele emite um campo elétrico, né? Ou seja, é um campo elétrico que vai ser detectado. Então, não é como se fosse um fotoelétrico que tem um feixe de luz que corta o feixe de luz, né? Ou seja, é uma detecção que a gente já sabe, que vai ser sempre na frente do sensor. Agora, o capacitivo não. O capacitivo pode ser que quando ele chegue na lateral, né? Chegue muito próximo, ou enfim, né? Eu acho que dá para entender. O campo dele é como se fosse espalhado, entendeu? A região dele de detecção é como se fosse espalhada. E dependendo do processo, não é muito interessante, principalmente quando a gente quer fazer um trabalho aí para detectar, por exemplo, presença de objetos, contagem de peças, né? Chegada de material. Então o sensor fotoelétrico ele é bem interessante porque ele tem uma detecção linear, ou seja, em linha reta, e tem uma grande distância sensora, tá? Tem vários modelos aí com grandes alcances, né? E o interessante dele é que você sabe, poxa, quando a caixa chegar, ela vai interromper o feixe, né? Mas é sempre naquela região ali, tá? Então, se eu colocar a mão por cima do sensor fotoelétrico, eu não corro o risco, né? O exemplo, né? De acionar ele, tá? O objeto tem que estar exatamente em cima do emissor, né? De frente com o emissor, né? O fotoemissor, tá? Que seria a frente do sensor em si, né? E as aplicações, como eu falei para vocês, é muito, né, gente? Contagem de peça, detecção de material, de peça, caixa, enfim, tá? Tem uma infinidade aí de sensores fotoelétricos, né? De aplicações com sensores fotoelétricos, tá? Agora vamos entender um pouquinho, gente, os modelos de sensores fotoelétricos que nós temos aí no mercado para trabalhar. O primeiro deles é o sensor fotoelétrico difuso, tá? Então, o que acontece? Um sensor fotoelétrico difuso, ele possui um emissor, né? E um receptor da luz acoplado dentro do mesmo invólucro, né? Ou seja, dentro do mesmo encapsulamento ali do sensor, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia de um sensor fotoelétrico difuso, ele dispara o feixe de luz, né? Nós temos um fotoemissor que dispara o feixe de luz. Esse feixe de luz vai se propagar. Na hora que ele encontra o objeto, ele reflete novamente para o sensor, né? E essa luz retorna aqui para o sensor, tá? Então o que acontece? O emissor e o receptor em um sensor fotoelétrico difuso estão no mesmo encapsulamento, né? Estão no mesmo, como eu falei para vocês aqui, no mesmo invólucro, né? Isso aqui seria o invólucro. Aqui eu tenho um desenho um pouco melhor, tá? Então olha só, esse cara aqui, ó, vai funcionar exatamente dessa forma, né? O objeto vai passar na frente desse sensor, uma luz vai ser emitida, essa luz vai colidir aqui com esse obstáculo e vai ser refletida novamente para o receptor aqui do sensor fotoelétrico, tá? Então, no momento que um sensor fotoelétrico difuso, né, não tem peça dentro dele, ou seja, ele não está acionando, quer dizer o quê? O fotoemissor está emitindo sinal de luz, esse sinal de luz está propagando, certo? Só que ele não está retornando, tá? Ele não está retornando para o seu receptor. Por quê? Porque ele não tá tendo um processo de reflexão desse feixe de luz, né? Então, se eu não tenho nenhum objeto, o feixe de luz foi emitido, ele vai se propagar e vai se atenuar e não vai ter retorno, né? A partir do momento em que eu coloco a partir do momento em que o objeto passa na frente desse sensor, o que vai acontecer? Esse feixe de luz, ele vai encontrar esse objeto, né? E ele vai refletir, ou seja, a luz bate e volta. Então, nesse momento aqui, quando ocorrer
um retorno aqui, né, do sinal infravermelho, aí sim o sensor manda um sinal tipo PNP ou NPN dizendo, olha, detectei a peça. O mesmo equivale aqui se você configurar o sensor, né, para fazer uma detecção na vertical e também na horizontal, você que escolhe, né? Como eu estava mostrando para vocês, né, a vantagem do sensor fotoelétrico é que ele vai fazer uma detecção linear, né, gente? Então a peça tem que estar exatamente aqui, né? Tem que estar exatamente aqui, ó, nessa região desse cara, né? É aqui que ele vai fazer a detecção. Não é igual o capacitivo, porque o capacitivo poderia detectar aqui, né? Ó, vai detectar em em diversos ângulos, em diversas regiões, porque é um campo elétrico. Mas nesse caso aqui do fotoelétrico, não tem problema, porque ele tem que, a luz tem que ser emitida e refletida, né? Então ele tem, assim, na minha opinião, ele tem uma precisão maior, né? E é possível você conseguir aí uma distância sensora muito maior por causa desse sistema, tá? Todo sensor fotoelétrico difuso, gente, tem uma zona morta, tá? Então, essa zona morta aqui é porque é o seguinte, a luz ela precisa ter um ângulo para poder fazer a reflexão, né? Então, esse sensor fotoelétrico ele emite o sinal luminoso, né, uma frequência aí do infravermelho, ele retorna. Só que aqui eu tenho uma zona morta, tá vendo? Essa zona morta. Então, se o meu objeto estiver nessa região aqui, o ângulo, esse receptor, ele não vai conseguir ter um ângulo. Aliás, a luz ela não vai ser refletida num ângulo necessário, ou seja, um ângulo correto para que o fotorreceptor dentro dele possa receber esse sinal de feixe luminoso, tá? Então tem questão do ângulo aqui também de reflexão, certo? E geralmente essa zona morta é definida como 10 e 20% da distância sensora desse sensor, tá? Então o que acontece? Você tem que olhar lá qual é a distância sensora dele, certo? E, bom, se ele é vamos supor, se ele é uma distância sensora de 500 milímetros, por exemplo, o seu objeto não pode estar na região entre 0 a 50 milímetros, tá? 0 a 50 milímetros ou 0 a 100 milímetros, né? Porque é entre 10 e 20% da distância sensora nominal. Então, o objeto ele tem que ter uma tolerância, ele tem que estar, ele tem que partir 10 ou 20% acima da distância sensora desse cara. Então você tem que garantir aí no seu sistema, tem que garantir no seu processo que esse sensor, né, que essas peças venham a passar com uma distância acima dessa tolerância da zona morta, porque senão a luz não vai ser refletida corretamente, tá? Não é que ela vai ser refletida, ela vai ser refletida, né? O feixe luminoso ele vai ser disparado, mas ele vai ser refletido. No entanto, o ângulo ele é muito apertado, entendeu? Então o que acontece aqui? Ele não vai, o ângulo ele vai ficar muito, como vou dizer assim para você, vai ficar muito aberto, entendeu? Então esse feixe de luz ele não vai retornar corretamente para o receptor. Então é muito importante que você analise lá no catálogo, né? Qual é a zona morta e configure sua esteira, configure seu processo para que essas peças, né, que você quer detectar com o sensor fotoelétrico, essas peças passem, né, numa distância aí dentro da distância sensora, porém fora da zona morta, tá? Bom, nós temos também, gente, sensores fotoelétricos de barreira. A ideia do sensor fotoelétrico de barreira é bem semelhante ao sensor fotoelétrico difuso, tá? Sempre você vai ter um elemento fotoemissor e um elemento fotorreceptor, tá? Porém, num sistema no sistema de um sensor fotoelétrico difuso, a ideia é que o transmissor e o receptor, né, o emissor e o receptor, ele seja no mesmo encapsulamento, no mesmo invólucro ali, né? Agora, quando a gente trabalha com sensor fotoelétrico de barreira, aí a história muda um pouquinho, tá? Por que ele muda? Porque o elemento fotoemissor ele fica separado do elemento fotorreceptor, tá? Então são dois evólucros separados, como eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então a ideia é eu tenho de um lado né, o sensor emitindo o sinal de o feixe luminoso aqui, né, emitindo a luz,
e do outro lado tem a outra parte do sensor recebendo esse feixe de luz, tá? Então, qual que é a ideia? No difuso, quando o objeto chegava na frente do sensor, né, o sinal ele era transmitido e refletido, e o próprio elemento receptor, né, o fotorreceptor, recebia esse sinal luminoso, né, e processava. Então ele disparava e o sinal tinha que retornar, tá? Agora, quando nós temos sensor fotoelétricos de barreira, aí já é um pouquinho mais um pouquinho diferente. Por quê? Porque de um lado nós temos um sensor fazendo a emissão do sinal, né? E do outro lado nós temos o sensor recebendo esse sinal. Mas como que ele detecta então? Então, por exemplo, se eu tiver uma peça aqui, né, e essa peça, nesse momento aqui, ó, ele não está acionado. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Nesse momento o sensor está emitindo o sinal, né, e do outro lado o outro sensor está recebendo o sinal. Tá? Então ele está emitindo aqui e desse lado ele está recebendo o sinal. Quando um objeto ele passa entre esses dois sensores aqui, o que acontece? Você está vendo que o feixe luminoso aqui ele foi interrompido, tá? Ou seja, esse objeto ele fez com que criou uma barreira aqui. Então, esse feixe luminoso ele deveria chegar aqui, ó, né? Ele deveria chegar aqui. Mas nesse momento aqui em que o objeto ele está na frente na frente do sensor, o que acontece? O feixe luminoso ele não chega no seu receptor. Então você interrompe a barreira, tá? E nesse momento que você interrompe a barreira, o circuito eletrônico ele identifica que tem uma peça, né? Ou seja, está detectando algum obstáculo, então tem uma peça, tá? E quando você não tem nenhuma barreira para ele, né? Ou seja, não tem nenhum obstáculo para esse sensor, o sinal ele vai ser emitido e esse aqui, receptor aqui vai receber o sinal o tempo todo. Então, enquanto estou emitindo o sinal, né, e esse cara aqui está recebendo o feixe luminoso o tempo todo, beleza. Então quer dizer que eu estou em off, ou seja, o sensor não está acionado. A partir do momento que eu coloco um objeto, né, entre esse feixe luminoso aqui, eu interrompo, né, ou seja, eu corto a barreira de luz aqui. E nesse momento aqui, esse camarada para de receber o feixe de luz e o circuito eletrônico detecta, opa, não estou recebendo o feixe de luz, então beleza, eu estou acionado. Aí ele manda lá um sinal, por exemplo, do tipo PNP ou NPN para o CLP. Esse tipo de sensor, gente, ele é característica, né? Não que ele seja aplicado em sistema de segurança, mas o princípio dele é bem semelhante à barreira de luz, né? Aquele tipo de sensoramento para segurança da NR12, né? Não quer dizer que o sensor fotoelétrico é um sensor de segurança, não é. Eu estou falando que o sensor fotoelétrico de barreira, ele lembra muito não, o princípio dele é igual a uma barreira de luz, só que a barreira de luz ela tem vários elementos sensores, tá? E esses vários elementos sensores aí vai formar uma cortina, né? Então, o sensor fotoelétrico de barreira, ele lembra, né, um pouco a cortina. A cortina é como se fosse vários sensores fotoelétricos ali, com emissor e receptor. Então, ele cria uma cortina exatamente, né? Então, quando o operador ele chega ali, olha lá, na hora que ele vai colocar uma peça, ó, dá para saber que ele interrompe, né, um dos feixes aqui da cortina, tá? Para segurança, a gente precisa, olha lá, para sistema de segurança da NR12, a gente pode usar o sensor fotoelétrico, né? A gente tem que usar a cortina de luz, justamente porque a cortina ela tem um campo muito maior, né? Ela emite aí diversos feixes e essa quantidade enorme de feixes aí cria um campo maior de detecção, tá? E nós temos, gente, a última classe aqui, que seria o sensor fotoelétrico retroreflexivo, né? O sensor fotoelétrico retroreflexivo, ele é nada mais, nada menos do que um sensor que é alinhado a um espelho prismático, né? Que faz a reflexão da luz para o receptor, tá? Então, a ideia dele
é como se fosse um sensor de barreira, né? Ele, aqui nesse sensor de barreira, então eu tenho dois elementos sensores aqui, né? Por mais que seja um sensor somente, eu tenho aqui dois elementos sensores, né? Um transmitindo e outro recebendo. Quando eu tenho um fotoelétrico retroreflexivo, né? A ideia é que ele crie uma espécie de barreira, tá? Também cria uma espécie de barreira. Só que do outro lado, eu não tenho um elemento sensor também, né? Eu tenho um espelho prismático, tá? Então a ideia aqui é o princípio de um sensor de barreira, tá? Só que ao invés de eu ter o fotorreceptor do outro lado, né? Ou seja, eu teria aqui, ao invés de eu ter o fotorreceptor aqui, desse lado aqui, eu não tenho ele desse lado, né? Eu só tenho um elemento sensor, que aqui eu tenho fotoemissor e aqui eu tenho fotorreceptor no mesmo invólucro, né? Só que ele vai funcionar muito semelhantemente ao sensor de barreira, porque eu coloco aqui um espelho prismático, né? Que vai fazer com que essa luz bate e volta, tá? E o espelho prismático ele vai refletir muito melhor, né? Esse feixe de luz, então vai trabalhar semelhantemente a um sensor de barreira, né? Só que ao invés de eu ter dois elementos sensores ali, eu tenho apenas um, né? Com o receptor e o emissor no mesmo invólucro, né? E do outro lado, para eu poder ter uma estabilidade melhor dessa transmissão e recepção do feixe luminoso, eu tenho um espelho prismático que vai permitir com que eu tenha aí um dispositivo que funcione semelhante ao sensor de barreira, tá? Bom, para encerrar então esse conteúdo aqui, gente, eu tenho aqui um catálogo da Kins, né? Aqui eu tenho um sensor da Kins. Ele trabalha já com IO-Link, ou seja, ele já tem uma tecnologia para trabalhar com rede industrial. Esse sensor aqui da Kins, ele, além de ser um sensor fotoelétrico, ele também consegue detectar cor, muito bom. E eu vou mostrar para vocês um diferencial muito grande desse sensor da Kins aqui que eu encontrei, que seria o espectro de luz, né? A detecção do espectro de luz desse cara, tá? Os sensores convencionais que nós temos no mercado, eles usam LED vermelho, né? Para emitir o sinal, tá? E o LED vermelho, ele tem, obviamente, né? Ele consegue fazer ele emitir o sinal e, obviamente, ele vai ter aí um fotodiodo para poder receber esse sinal, tá? Então, o que acontece? Ele fica limitado aqui nesse espectro de luz para poder detectar o objeto. A Kins, gente, ela fez uma inovação interessante que ela colocou um LED branco. E o LED branco é interessante que ele abrange um espectro de luz maior, muito maior. Por isso que, dependendo da calibração que você fizer nele, como ele consegue detectar diversas tonalidades de cor, você consegue calibrar esse sensor aqui para ele poder detectar cor também, se você quiser, tá? Não que seja específico para isso, mas ele tem essa funcionalidade, essa característica aí, justamente porque ele trabalha com LED branco, e esse LED branco permite com que esse sensor tenha um espectro de luz mais abrangente, né? Ou seja, ele consegue detectar diversas cores, né? E uma outra coisa interessante que eu vi nesse cara aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é relevante, né? Ele é resistente à água, resistente à poeira, ou seja, já é um sensor aí, bem desenvolvido aí para aguentar aí ambientes agressivos, né? E ele ele trabalha aqui, gente, com extensão via fibra óptica, né? Então o que acontece? Você tem um sensor posicionado lá no processo e você pode levar esse sinal, né, para um controlador. Ele vai ter um controlador, deixa eu mostrar aqui para vocês o controlador dele, do sensor. Aqui. Ele tem um controlador aqui, onde você conecta uma fibra óptica nesse cara. Tá vendo esse controlador aqui? De uma ponta você tem um sensor, na outra ponta você tem, né, o sinal para enviar para o CLP. Então é interessante, você pode levar esse cara bem longe, né? Pode levar esse cara lá para longe do processo e trazer o sinal através de uma fibra óptica, né? A gente sabe que a confiabilidade da fibra óptica é muito grande, né, gente? E a velocidade também é absurda, né? E tendo um controlador bonitinho ali, você consegue
receber o sinal desse sensor através, né, de um controlador e pode estender ele em grandes distâncias aí, porque você tem, né, você leva essa informação através da fibra óptica, tá? Então a vantagem é exatamente essa, a recepção do sinal. Você pode estender esse sensor, levar lá para o fundo do processo e transmitir esse sinal para o controlador do sensor via fibra óptica. Então não tem problema, não vai ter atenuação do sinal, porque não é elétrico, né? Então você pode levar lá para o fundo. Esse sinal ele vai sair do sensor e vai para o controlador desse sensor via sinal óptico, né? Através da fibra. E depois o seu controlador ali ele vai estar próximo do CLP, aí sim você pega um cabo elétrico, né, na saída desse controlador e joga lá no CLP, tá? Então a vantagem desse sensor é que você pode levar ele para grandes distâncias, certo? Analisando mais alguma coisinha aqui, gente, né, desse sensor, que é interessante daqui, assim. Ele tem uma gama muito interessante, né? Olha só, ele tem detecções de 30 a 500 milímetros, tá? Então você tem aí uma flexibilidade muito grande com a linha de sensores aqui da Kinesse, né? 500 milímetros é coisa pra caramba. Certo? Bom, gente, basicamente eu queria falar para vocês de sensores fotoelétricos. É isso aí, a gente não pode deixar de comentar também que ele já é preparado para trabalhar com o IO-Link, né? Ver se eu consigo fazer uma aula para vocês sobre IO-Link, que é nada mais nada menos que um protocolo de rede industrial aí, para você poder transmitir esse sinal via protocolo de rede industrial, tá? É isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá? E é isso aí. Um forte abraço.